Beatriz, eu estudo no Caldas Júnior. Hoje eu vim apresentar a obra desse livro maravilhoso, Vermelho e Branco e Sangue Azul. Um dos livros que eu li tudo, foi um dos livros, meus primeiros livros a ler tudo, confesso. Ele é um livro de romance, amor, ação, aventuras que acontecem, um dos personagens que percebe que o ódio era amor, é tudo junto misturado. E ele é um livro muito bom, no meu ponto de vista, que no começo eu não gostava dele. Eu achava ele meio brega, porque quando me apresentaram falaram que era romance. A literatura dele é LGBT e tu consegue perceber pelos detalhes dele. Ele tem todos esses desenhos desenhados por ela. A autora desse livro é a Kaizen Skiston. Ela é uma autora, assim, muito boa, porque ela fez outro livro desse, que talvez eu possa mostrar foto pra vocês aqui, que eu vou estar mostrando foto pra vocês aqui. E esse livro é praticamente perfeito. Ele é um dos livros que eu consegui me entreter, é um dos livros que pessoas que não são muito interessadas sobre livro, que não é de ler, consegue meio que se prender nele, porque tem muitas aventuras, ações assim que impressionante que tu consegue ler, a leitura dele tu consegue perceber a tua imaginação sobre ele. Eu vou falar um dos personagens. Um dos personagens desse livro que eu me encantei foi o Alex. Ele é um dos filhos que, pelo que eu entendi e que dá pra entender, ele quer seguir os passos dos pais dele, dos políticos. Ele tem 21 anos, muito inteligente, pelo que o livro fala. Ele tem uma irmã. Ele quer ser o encarregado da política, igual os pais deles. Ele tem o objetivo dele, ele é bem inteligente, ele quer seguir mesmo os passos dos pais dele, o que ele tem orgulho. E eu vou falar agora um pouco sobre a autora, a autora Kaizen M. Skiston, no começo de tudo. Ela é uma autora, quando ela lançou esse livro, ela pensou em um romance, mas não um romance que tu lê e vê que é chato, que dá sono, tipo Titanic. É um livro, ela pensou um romance meio que jovens conseguem meio que se entender, conseguem ver, porque como ele é uma leitura LGBT, tem muitas pessoas jovens que não se assumiram e acabam passando a praticamente a mesma coisa desse livro. Ele vê uma amizade que tu acaba se apaixonando pela pessoa e vê que não era só a raiva. Ela quis mudar um pouco esses fatores de romance chato, que trazia um livro mais... um romance bom, bem dizer. Não muito pro romance, mas mais pra saber histórias, tu conseguir ter uma imaginação. Ela tem 32 anos. O livro foi lançado dia 4 de dezembro de 2019. E foi um dos primeiros livros dela a ser lançados de romance, um dos primeiros romances dela. E depois ela foi trazendo mais um e acabou também lançando um filme que eu achei que o filme não teve algumas cenas do livro. Eu achei que ela poderia ter trazido mais cenas, algumas cenas que aconteceu que eu, na minha imaginação, foi muito boa.
que igual uma cena dele que um dos personagens tá meio que um festival assim de com um monte de gente, daí tem um bolo, derruba, aí tem todo aquele bafafá, meio que bafafá, e eu acho que faltou essas cenas assim, algumas cenas que acontecem deles se criticarem, meio assim. Mas fora algumas cenas que eu queria que ficasse, que, que ela poderia ter trazido pro filme, eu achei o filme bom, mas recomendo mais o livro, que vale mais a pena, que tu consegue imaginar mais coisas. Se tu tem uma imaginação boa, é um bom livro pra te ler. Essa frase que não sai da minha cabeça, que foi uma das frases que eu mais me encantei, que ela fala mais ou menos assim: às vezes você simplesmente pula e torce para não cair num penhasco. Essa frase não saía da minha cabeça, porque é uma das frases que resume muito a minha vida na vida real, do que não só algumas frases que resumem a vida do livro, né? E eu me encantei muito, porque de tu pular e torcer para não cair num penhasco, ai, me encantou. Vou falar agora sobre as avaliação, o que eu acho de meu ponto de avaliar o livro. Ele é um livro que me encantou muito, como eu disse. Ele é um livro que tu tem que, se tu gosta de romance, um romance que não é chato, um romance que é divertido, tu tem uma imaginação boa, eu recomendo esse livro. Ele é muito bom nesse ponto. Ele é um livro que é muito bom de se ler. As palavras não são difíceis, que muita gente... Eu já li muitos livros de romance que era muito difícil de ler e daí acabava que eu deixava o livro de canto e não lia. Mas esse não, é muito fácil, tu se prende nele, porque se tu tem uma imaginação boa e tu gosta de um romance, de comédias e ações assim, tu vai amar. É um livro bom. Esse livro é mais para as pessoas que gostam de imaginar. Porque esse livro, ele fala muito... Tu não consegue ver o que esse livro fala na tua vida real. É tudo meio que fácil, né? E é uma vida assim que é uma vida muito diferente da vida real. É um livro que é de imaginação. Eu recomendo muito esse livro para as pessoas que apoiam o LGBT e gostam de livros assim, que se intertem, como eu disse, repito, de imaginação. Uma das curiosidades que eu tinha desse livro, que é como que ela conseguiu trazer um livro assim de romance, LGBT, misturar tudo junto. E esse livro foi lançado, ainda não demorou muito, já foi lançado o filme e foi entretendo muita gente, que esse livro muita gente conhece e tem muitas coisas boas dele. Um fato uma coisa que eu não gostei desse livro foi o fato do filme mesmo. Dele eu gostei muito. Não tenho o que falar de coisas negativas dele. Eu achei ele muito bom. Ele é um livro que te prende. É um livro que eu recomendo muito para as pessoas que gostam de romance. E é isso. Eu recomendo muito esse livro. Eu não tenho fatos negativos dele, porque foi um livro que eu gostei muito. Ele é um livro bom, leitura boa. E é isso. Foi meio que um pouco sobre ele. Agora, quem quiser, que se interessou,
pelo Vermelho e Branco Sangue Azul. Não tem só ele, tem outro na coleção também. E quem se interessou nele, daí só lendo o livro pra saber. E é isso. Tchau.